Paulo consiga um bom rendimento. É isso, vou colocar a nossa enquete. Hoje vamos precisar de bastante participação do chat aí, hein? Vamos só nós dois, vai dar para ler mais o chat, então mandem aí as suas dúvidas, as suas perguntas. O José Brasil já está aqui com a gente, já vou ler a pergunta dele. O Samuel, o Ângelo já está dando uma cornetada na nossa enquete que eu vou falar agora para você, Renan. A nossa enquete é: o que você espera da estreia do Crespo? E aí a gente colocou, a gente não tem tantas opções para colocar, colocamos 3 opções, né? A primeira opção é perde, mas jogando bem, empata, jogando fechado, ou ganha jogando por uma bola. E aí o Ângelo tá otimista, bem otimista, e o Papel também tá otimista aqui, falando que ganha jogando bem, e ganha do Flamengo no Maracanã jogando bem. Qual é o seu nível de otimismo, Renan? E o seu voto na enquete? Perde jogando bem, empata jogando fechado, ou ganha jogando por uma bola? Ou ganha jogando bem, né? Sei lá. Desde que o resultado seja bom, nesse momento pouco importa a performance, na minha opinião, Éder, né? É óbvio que se você conseguir vencer o Flamengo com uma boa atuação, pô, dá moral, dá confiança, né? Porque depois também são jogos difíceis, Bragantino fora, que o retrospecto histórico não é bom, depois um clássico dentro de casa, se você consegue isso é fundamental. Mas nesse momento a preocupação maior é pelo resultado, independente da forma que seja. E ainda mais quando você vem de uma filosofia nova de trabalho, de esquemas novos, de movimentações novas em função da equipe técnica, eu acho que a gente, aí é questão de esperar mesmo, eu esperando, é um time muito mais reativo, né? O Flamengo jogando em casa há mais tempo com seu treinador, e é característica do time, a gente viu também isso na Copa do Mundo, de ter a bola, ser um time que propõe jogo, tenta pelo menos propor o jogo o tempo todo. E o São Paulo, pelo contrário, um trabalho novo, jogando fora de casa. Eu espero um time muito mais reativo, um time que jogue muito mais em contra-ataques, né? Mas que seja bem compacto, que seja bem organizado. Então, das opções, eu ficaria muito feliz, já ficaria muito feliz se viesse um empate sofrido. Como que é a opção? Um empate jogando fechado. Jogando fechado, para mim já seria um bom resultado, assim, sinceramente já seria um bom resultado pensando em todos esses aspectos que eu falei. Por enquanto tá ganha por uma bola com 45%, empata jogando fechado 35% e o perde jogando bem 20%. Vamos falar um pouquinho sobre o time que o Crespo tá pensando em montar, né? A gente já publicou algumas vezes lá no UOL que ele tem focado muito nesse time com 3 zagueiros, né? É a formação que ele já tinha falado que queria implementar no São Paulo e ele não vem tentando muitas alternativas durante os treinos, ele vem tentando mais aperfeiçoar esse esquema com 3 zagueiros. E aí, acho que a principal notícia nesse caso é que ele tem treinado com o Luciano no ataque. O Luciano está suspenso, ele não joga contra o Flamengo. Mas o Crespo, nesse início de trabalho, ele acredita que o Luciano pode fazer essa função de segundo atacante ali do lado do André Silva. Então, mesmo sabendo que o Luciano não jogaria contra o Flamengo, o Luciano tem treinado. Inclusive, no treino de ontem, o Luciano foi titular do ataque do lado do André Silva, com o Oscar como camisa 10, e aí meio que uma linha de 4 atrás ali, né? Os 2 alas, que deve ser o Cedric e o Enzo, e os 2 volantes mais soltos, o Alisson e o Marcos Antônio, e aí os 3 zagueiros. Que a gente ainda não tem certeza, mas o Arboleda chegou a ficar fora no banco, no jogo treino, mas a tendência é que o Arboleda jogue, né? Então a gente deve ter o time com o Arboleda, o Alan Franco e o Ferrarese. Mas acho que aí a única dúvida que fica mesmo pra gente desse time titular é quem entra na vaga do Luciano. Porque não tem tanta opção nesse momento, né? Até a pergunta do José Brasil, que ele fala: por favor, falem sobre a capacidade física de Lucas e Ferreirinha. Se jogarão no sábado, quantos minutos? Então, é difícil a gente falar sobre isso. A gente sabe que o Lucas e o Ferreirinha voltaram a trabalhar com o grupo no começo dessa semana. Então, assim, é difícil falar que eles têm capacidade para jogar os 90 minutos ou que eles podem entrar de titulares. Mas eles ainda não treinaram como titulares. Então, aí vai um pouco do que a gente está imaginando que os dois não comecem jogando. O Lucas é mais fácil você encaixar nesse time, porque a gente lembra que com o Dorival, o Lucas até jogava como 10, né? Jogava ali no centro do gramado. Já depois disso, com o Zubeldia, o Lucas foi para jogar mais na ponta, e com o Carpini também.
Então, agora a gente vai ter o Oscar como camisa 10, mas o Lucas pode fazer esse segundo atacante no lugar do Luciano ali, né, Renan? Fazer a dupla com o André Silva. Talvez essa seja uma opção, não sei se os 45 minutos iniciais ou para o segundo tempo, mas tem essa opção o Crespo. E aí essa vaga pode cair no colo do Dineno, jogar com Dineno e André Silva com o Oscar como um 10. Como você vê essa formação, Renan? E se o Lucas pode atuar ali como dupla do André Silva? E se o Ferreirinha também, ou você acha que não? O Ferreirinha é só na ponta mesmo? Bom, Éder, a minha forma de entender o jogo, né? O Lucas, em condições, com certeza ele pode fazer essa função. Aí teríamos variações de um 3-5-2 para um 3-6-1, ele e o Oscar vindo mais de trás, e o André Silva, no caso, que é o que tem jogado ali como centroavante, pode ser essa variação, tem que ver a condição física dele, se ele teria condição. Se não, né, já que o Luciano não pode jogar, e há quanto tempo, Éder, você é prova disso que eu estou falando aqui, o Luciano ali com o Zubeldia lá atrás ainda, naquela formação do Zubeldia, dos pontas e tal, a minha posição para o Luciano é de atacante, não de 10. Há quanto tempo que eu estou falando isso? Você imagina agora, né? Já que ele não pode jogar, o Lucas sem condição de iniciar, por exemplo, para mim é Rian. Não tem outro nome. Para mim é o Rian junto com o André, né? Ontem, mais uma vez, ele deu prova da sua capacidade de finalização, que há muito tempo a gente fala também, né? E você perguntou a respeito do Ferreirinha. O Ferreirinha é um jogador de uma característica muito específica, na minha opinião, que é a de jogador de lado, para aquela formação de 4-2-3-1, enfim, 4-3-3, aquele jogador, aquele ponta esquerda, destro, que traz a bola para dentro, tem qualidade no 1 para 1, velocidade e tal. Nessa formação, na minha opinião, fica um pouco mais difícil, quando estiver o Oscar dentro do campo. E eu vou explicar o porquê. A gente sabe muito bem das condições físicas do Oscar. E o Crespo já deve estar pensando nisso, em variações para quando não tiver o Oscar. Quando tiver o Oscar, eu tenho esse meia pensador, criador, para jogar na vaga do Oscar. Na cabeça dele pode ter alguém ali, que pode ser o Rodriguinho, ou sei lá. Mas se não tiver, ele pode pensar numa variação de um 3-4-3, sempre com 3 zagueiros. Na minha cabeça, sempre com 3 zagueiros, e espero que ele continue pensando dessa forma. Mas quando não tiver o Oscar, uma variação para um 3-4-3, né? Você não teria esse meia criativo para 2 atacantes, e sim 3 atacantes. Aí a gente pensaria muito mais no Ferreirinha, um centroavante, que poderia ser o Dineno, o Rian, o André, e um outro do lado direito, Lucas, o Luciano, esqueci de falar do Luciano ali, né, nessa função também. E 3 atacantes, independente de quem seja, Lucas Ferreira, Lucas, Ferreirinha, o Dineno, o Luciano, enfim, é uma variação para quando não tiver o Oscar. Aí sim, na minha opinião, o Ferreirinha se encaixa mais no sistema. Ali, quando tiver o Oscar num 3-5-2 com 2 atacantes específicos, eu acho que fica um pouquinho mais difícil para ele. Mas também uma outra variação para jogadores de lado. Ferreirinha pode fazer a ala em determinadas situações, jogando em casa. Não necessariamente precisa ser o Wendel ou o Enzo Dias. Pode ser o Ferreirinha, para ele compor aquele lado ali, que já é a função desse jogador. Atacar pelas pontas, mas recompor para marcar o lateral adversário também. O Ferreirão do outro lado, o Lucas Ferreira do outro lado, no lugar do Cédric, por exemplo, jogando em casa. Para esse primeiro jogo, acredito que seja o Cédric, né? E pensando nas circunstâncias que eu falei anteriormente, acho que o Cédric, mas jogando em casa, independente de quem seja o adversário, pode meter um Lucas Ferreira ali para ele compor, ele tem capacidade física para fazer isso. Então, em 2 minutos aqui, eu falei algumas variações a respeito do que o São Paulo pode fazer sempre com 3 zagueiros. Tenho certeza absoluta que o Crespo tem treinado, tem observado, tem variado ali, tem testado ali no treino, para quando não poder ter o Oscar. A gente sabe muito bem. O calendário, Éder, ele não vai ser melhor do que foi antes da Copa do Mundo de Clubes. Quem sabe seja pior, com jogos seguidos, meio de semana, fim de semana. Então, e entrando em reta decisiva, né, Renan? A gente vai ter mata-matas pela frente. Isso, perfeitamente. Então, se você não quiser perder o Oscar por um mês, por risco de lesão, você tem que minimizar esse risco como? Pensando, trabalhando muito bem ali com o departamento
físico, fisiologia, médico, para saber o momento de tirar ele. Então ele não vai poder jogar todo jogo. A gente sabe muito bem disso. Sim. Vamos ter o Oscar, o Lucas nos momentos mais importantes e decisivos. É claro que tudo é decisivo. Quanto o Flamengo não é decisivo, Renan? Porra, é muito decisivo. Já falamos da situação de São Paulo. Mas se você é melhor você não ter o Lucas ou o Oscar, principalmente o Oscar. Eu vejo ele, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado do que propriamente o Lucas. Se você não quiser perder ele por 4, 5, 6 jogos, perca por perca ele um jogo. Ó, contra o Red Bull, você vai ficar recolhido, a gente vai fazer um outro esquema para você jogar o clássico lá contra o Corinthians. Beleza? É esse planejamento que vai ter que ter, principalmente com o Oscar, na minha opinião, e aí sim ele testar variações quando não tiver o Oscar em campo. Até porque talvez o substituto do Oscar em algum momento fosse o Alves, né? E o Alves acabou de ser anunciado oficialmente agora pelo CSKA. E essa venda que é bastante polêmica aí, a gente tem opiniões divergentes sobre a saída, mas fato é que ele foi vendido, agora anunciado oficialmente pelo CSKA, 6 milhões de euros, 25% da mais-valia. Vamos ver, o pessoal tá perguntando aqui, o Marcelo Henrique perguntando do Arnaldo. A gente já falou, o Arnaldo tá no DM, tá de chinelo. Brincadeira, acho que ele tirou uns dias aí, ele volta na próxima quinta-feira, tá? O Paulo Nobre dando boa tarde aqui. O Samuel tá perguntando, o Lisiero foi embora? O Crespo não gostava dele? É que quando o Crespo chegou, o Lisiero já estava de mala pronta. O São Paulo até tentou renovar com o Lisiero lá no começo do ano e não chegou a um acordo financeiro. Então o São Paulo meio que deixou o Lisiero de lado, porque já sabia que não ia entrar num acordo, e o Lisiero só treinava ali separado e nunca teve... E foi um baita erro, hein, Ed? Que foi um baita erro, hein, cara? O staff do rapaz, pô, com todo respeito, eles foram muito mal, muito mal. O Lisiero é um bom jogador, na minha opinião, que não tem todo esse mercado para ficar querendo barganha, eu quero isso, eu quero aquilo. Não era o momento disso. Ele vinha, estava sem jogar, teve lesão. Pô, cara, renova com o São Paulo. Aí chegou o Crespo agora, quem informa, o Crespo gosta dele, quem sabe pudesse ter oportunidade. Agora ele vai para onde? Qual que é o mercado, o leque de opções que tem o Lisiero? Desculpa, mas ele foi muito mal orientado. Nesse momento, a carreira dele foi muito mal gerida, na minha opinião. E o resultado foi esse daí. O São Paulo encerrou negociações com o Lisiero e ele então ficou aí. Que essa informação a gente já tinha desde lá de janeiro, né? Eu lembro que lá na Flórida eu conversei com alguns dirigentes que me falaram: não, a gente encerrou negociações e não vamos mais nem tentar, porque a pedida do staff do Lisiero foi fora da casinha. E o Samuel tá perguntando do Luan também. Luan segue treinando, mesma coisa de sempre. E o Luiz Gustavo, que ele pergunta, voltou aí aos treinamentos ainda devagarinho, cumprindo todo o protocolo que ele precisa cumprir. Ainda não tem uma previsão para o Luiz Gustavo voltar. É um dos jogadores que está no DM, que o Renan citou, assim como o Caleri. E aí eu dei a informação pouco antes agora da live, que provavelmente o Lucas Ferreira vai ser desfalque do São Paulo contra o Flamengo. O São Paulo não tinha divulgado isso, e a gente conseguiu a informação de que na quarta-feira passada o Lucas Ferreira sentiu um problema, fez um exame que detectou aí uma pequena lesão. O São Paulo está falando em dores na região do quadril, mas o que eu ouvi é que uma espécie de contratura, Renan, uma pequena lesão que afastou aí o Lucas Ferreira dos últimos treinos. Ele tem treinado separado e ele ainda não voltou. Ele perdeu o jogo treino, não participou do jogo treino e continua treinando separado, não está treinando com o grupo, então ele vai ter mais um treino, que é o treino de amanhã, para ver se ele consegue treinar. Se ele não conseguir treinar, a tendência hoje é muito mais que ele não viaje ao Rio de Janeiro e seja desfalque do São Paulo contra o Flamengo, desfalque importante, né? O Lucas Ferreira, apesar desse esquema tático do Crespo não beneficiar um ponta, ainda assim o Lucas Ferreira é um cara que na base a gente pode lembrar que jogava como 10. Então não é uma posição estranha para ele começar a puxar para o meio do campo. Então a gente tem que ver como é que o Crespo vai tratar isso, mas não vai conseguir tratar agora, porque o Lucas Ferreira deve ser desfalque do São Paulo contra o Flamengo.